Eu caminhei sem ver o céu, sem direção, sem saber porquê. Mesmo perto da verdade, meu coração não conseguia crer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse o Senhor. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e juntos vamos trilhar este caminho, meditando a palavra do Senhor a cada dia. Hoje, dia 18 de março de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor João, capítulo 5, versículo do 17 ao 30. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho o faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, ele dá a vida, o Filho do Homem dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao seu Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como o Pai o honra. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. João 5,17. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos introduz em um dos momentos mais marcantes das revelações da missão do Senhor Jesus Cristo. Após curar o paralítico, Jesus entra em confronto com as autoridades judaicas, não apenas por ter realizado a cura em dia de sábado, mas por algo muito maior. Ele revela a sua identidade divina. Quando Jesus diz: Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, ele não está apenas justificando uma ação, a de cura. Ele está proclamando uma verdade central de toda a fé. Ele é o Filho de Deus, igual ao Pai. E é exatamente isso que escandalizou os judeus. Eles compreenderam perfeitamente o que Jesus está dizendo, ao chamar Deus o seu próprio Pai e agir como ele.
Jesus se coloca na mesma dignidade divina que o Pai. Aqui está o coração do cristianismo. Jesus não é apenas um enviado, um profeta, um mestre. Ele é o próprio Deus. Jesus afirma: o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente o que vê o Pai fazer. Isso não é limitação, mas uma comunhão perfeita, uma comunhão de amor. Uma comunhão do Pai que ama, do Filho que é amado e do Espírito Santo que é o próprio amor, o mistério da Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, o Filho vive em total unidade com o Pai. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Há uma perfeita sintonia, uma harmonia de vontade, também de ação e de amor. A Igreja sempre ensinou essa verdade, especialmente nos concílios, como o de Nicéia. O Filho é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Para nós, isso significa que, ao olharmos para Jesus, vemos o próprio Deus. Suas palavras são palavras divinas. Seus gestos são ações de Deus. Seu amor é amor do Pai. Jesus declara algo ainda mais impactante. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Aqui está o poder divino por excelência, dá a vida. Não apenas uma vida biológica, material, mas a vida eterna. Cristo não veio apenas ensinar o caminho, ele veio comunicar a vida de Deus por meio dos sacramentos, especialmente o batismo e a Eucaristia. Essa vida divina é infundida em nós. Mas há também um alerta. Existe uma morte pior que a morte física, a morte espiritual, causada pelo pecado. E Jesus nos chama a passar da morte para a vida, ouvindo sua palavra e crendo nele. Jesus afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre em julgamento. Isso é muito sério, meus irmãos. O julgamento não é apenas uma realidade futura, ele começa no hoje. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, somos chamados a uma decisão. Eu acolho ou eu rejeito a palavra de Deus. Nossa vida é um constante. Ou é assim ou é não. Agora que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Para quem é pai de família, isso deve ser muito forte na educação dos filhos. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. No fim dos tempos, essa escolha será manifesta plenamente, mas ela já acontece todos os momentos da nossa vida. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram mal para a condenação. A igreja sempre ensinou essa verdade. Somos salvos pela graça, mas seremos julgados segundo nossas obras, que manifestam nossa fé viva ou nossa fé morta durante a nossa vida. Jesus diz que o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E ele julga com justiça, porque não busca sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E isso nos consola e nos responsabiliza. Nos consola porque sempre que agimos com fé, com esperança e com caridade, que são princípios cristãos, Deus nos dará a recompensa justa por cada ato, por cada oração. E também nos responsabiliza que nós iremos ser julgados de acordo com nossos atos. Então, observemos isso, toda essa seriedade. Nos consola, porque nosso juiz é aquele que nos amou até a cruz, até a última consequência.
nos responsabiliza, porque não podemos viver de qualquer maneira. A fé verdadeira exige uma verdadeira conversão, exige obras, exige fidelidade e amor. Amados irmãos e irmãs, neste evangelho, a gente se pergunta: quem é Jesus para nós? Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, então não podemos tratá-lo como algo secundário em nossa vida. Precisamos ouvi-lo, segui-lo, obedecê-lo e amá-lo. Hoje, Cristo continua martelando no nosso ouvido esta mensagem: levanta-te, vem para a vida, escuta a minha voz. Jesus escolhe uma determinada pessoa. Jesus, ele vai até essa determinada pessoa. E Jesus pergunta: quer ser curado? E o homem, de certa forma, ele faz tanto tempo doente, 38 anos, diz: Senhor, não tem quem me ajude. Ele precisa do irmão. Ele precisa que alguém haja de caridade. Que alguém lhe dê uma esmola. Que alguém lhe dê atenção, lhe dê um olhar fixo e preste-lhe ajuda, caridade. Que não endurecemos o nosso coração ao próximo que necessita de nós. E são muitos, muitos que necessitam de nós, longe e perto. Que nós, assim como Cristo, consigamos olhar para esse irmão que precisa e dar esta palavra de vida nova. E oferecer ânimo, oferecer nossas orações, oferecer nossa caridade. Nós precisamos ser prestativos. O olhar de Jesus para esse homem é um olhar transformador. É um olhar inquietante, um olhar que tira da realidade comum. Porque é um olhar que convida a sair da escuridão para a luz, da morte para a vida. É uma restauração completa. Peçamos então a graça de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, de viver em comunhão com Ele e assim passar da morte para a vida. E muitas vezes a gente não pode se acomodar, se importar com quem está ali discordando, quando a ação é defender a vida, é salvar a alma, é levar mais almas para Jesus. Nós não podemos recuar. Jesus não recuou diante das investidas dos fariseus. Ele liberta, mesmo em dia de sábado. Ele revela quem és. E nós somos quem? Nós precisamos também nos revelar. Filhos amados de Deus, enviados a curar, enviado a falar da boa nova, enviado a proclamar o nome de Jesus, o senhorio de Jesus em nossa vida e em toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Ouvi teus passos se aproximar, no meio da poeira e da dor. Quando chamaste pelo meu nome, algo em mim despertou, mesmo sem ver. Eu te reconheci.